Fala galera, estamos começando mais um NGT Esporte, hoje 16 de 10 de 2013. E você que está nos vendo, participe do nosso programa, faça sua pergunta, entre lá na nossa página no Facebook, NGT Esporte. É facinho, é só digitar NGT Esporte, dê sua opinião, faça sua pergunta. E vamos agora aos nossos destaques na edição de hoje. Primeiro grande destaque, Marcelo Melo faz história no Master Series de Xangai e conquista o título de duplas. Ele que fez dupla com o croata Ivan Dodig. O outro grande destaque foi o título da nossa dupla de praia, Bruno Schmidt e Pedro Solberg. Conquistaram o grande slam de São Paulo no vôlei de praia. Resultado esse que deixaram só 250 pontos dos líderes do Mundial atual, que são os letões, a dupla do letão. Outro grande destaque, claro, a gente não pode deixar de falar exatamente desse evento, que é um evento importante para o Rio de Janeiro. Foi a vinda dos times da NBA, o primeiro jogo da NBA em solo brasileiro. E claro, no Rio de Janeiro. Foi o jogo do Chicago Bulls e do Washington Wizards, que tem o brasileiro Nenê. Foi um jogo interessante, vamos falar muito sobre ele. E claro, não podemos também deixar de falar do título do Brasil no Mundial de Vôlei Sub-23. O Brasil foi campeão. E, óbvio, o nosso campeonato brasileiro. Vamos falar da 27ª e 28ª rodada. Campeonato esse que está ficando eletrizante, um campeonato disputado. Tem muita gente falando que está nivelado por baixo, mas é o campeonato brasileiro. A gente já está encaminhado o campeão, mas a briga pelo rebaixamento, olha que tem uns 9 ou 10 clubes disputando disputando tentar sair dali. 2 vagas já estão garantidas, que para mim Náutico e Ponte Preta já estão lá com o pé na segunda divisão. E claro, vamos trazer uma matéria especial com Thales Amorim sobre o Intercolegial, que é esse evento esportivo que está rolando no Rio de Janeiro, que é ótimo para agregar todas as escolas, sejam elas estaduais, municipais ou particulares. É bom para incentivar o esporte exatamente na base, o que o NGT Esporte defende, o esporte dentro da escola. E vamos falar da final do polo aquático que rolou lá no Intercolegial. Mas galera, vamos exatamente começar o nosso NGT falando da 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. 27ª foi a rodada meio de semana. Rodada essa que teve alguns resultados assim impactantes no campeonato. Primeiro, o vice-líder do campeonato até aquela rodada, o Grêmio, perdeu em casa para o Criciúma, uma derrota de 2-1, inesperada. Ninguém acreditava no Criciúma. Outra coisa que a gente tem que enfatizar dessa rodada foi exatamente dos 4 times que estão brigando pela zona, para sair da zona do rebaixamento, tirando o Náutico, virtual rebaixado, todos os outros 3 times ganharam. Vasco ganhou seu jogo contra o Fluminense, vamos falar desse jogo. O time da Ponte Preta bateu o Atlético Mineiro, quero fazer uma ressalva desse jogo. Jogo esse que o time do Atlético entrou com o time todo reserva. Cara, Campeonato Brasileiro, tudo bem, está pensando em Mundial, pensou em se poupar para a próxima rodada, num grande jogo contra o Cruzeiro, seu arqui-inimigo, mas não pode dar mole, é um jogo que pode influenciar diretamente na briga do rebaixamento. Tem que ir com um time sério. Chegar ali mais próximo do Mundial é uma coisa, agora, no início, não chegou nem na metade do retorno, já está jogando com o time reserva. E outro jogo que pegou todo mundo de surpresa, além do jogo do Cruzeiro, o jogo Vasco conseguiu sua vitória com a Ponte Preta. Agora tem um resultado aqui que foi parece que é o ressurgimento de um clube que vinha de 5 resultados negativos, foi o Botafogo. E vamos começar exatamente esse jogo do Botafogo. O Botafogo ganhou de 3-1 do Náutico. Um belo jogo, uma bela performance do Botafogo. Botafogo que vinha com algumas rodadas aí, Sidorf não jogando muito bem, Lodeiro, que tá com a seleção uruguaia, mas estava numa crescente física. Parece que essa maratona do campeonato brasileiro estava fazendo mal ao time do Botafogo, que realmente não tem muitas peças de reposição. E o que aconteceu? O time do Botafogo veio nessa batida, veio nesse momento perdendo, um momento negativo, e conseguiu uma vitória contra o Lanterna. Aí você fala, ganhou do Lanterna. Não, o time do Náutico já tinha emendado aí 2, 3 vitórias, é aquilo, ganha 2, 3 jogos, já vamos sair do rebaixamento. Mas calma aí, galera do Náutico, não dá não, já está o virtual rebaixado. O time do Botafogo que
tomou um gol logo de cá de Maicon Leite, tomou um susto no time. É que o time do Náutico estava empolgado com os resultados positivos, veio para cima do Botafogo, abriu o jogo, mas o Botafogo já tinha o domínio do jogo. Era só a empolgação do Náutico, forçando jogar, principalmente com Edilson, lateral direito, muito bom jogador. GG, como eu falei, Sidorf pontou. Sidorf foi o melhor jogador em campo, fez um belo gol, deu passe, arquitetou todas as grandes jogadas do Botafogo. O Botafogo saiu bem nesse jogo. E não podemos... E foi um resultado bom, um ressurgimento do Botafogo no campeonato. Agora, o que a gente pode falar dessa rodada foi o jogo do time do Vasco. Vasco e Fluminense fizeram um clássico diferente lá em Santa Catarina, no estádio da Ressacada. Um jogo tecnicamente fraco, que mostra o retrato dos dois times do Campeonato Brasileiro. Um jogo que o Fluminense, até para mim, de uma certa forma, muita gente falou que não, mas eu achei o Fluminense melhor postado em campo, com jogadores tecnicamente melhores, uma parte física superior ao time do Vasco, mas o Vasco ele conseguiu se superar na força de vontade, mais na força de vontade do que na parte tática ou na parte técnica. O Vasco forçou algumas jogadas, claro, sempre com o Fagner. Fagner é o válvula de escape desse time do Vasco. O Vasco forçou muito bem o jogo, fez um gol, o Cris abriu o placar, foi o gol único do jogo, foi um gol importante para o Cris, que vinha falhando em vários jogos do Vasco, e aí, nesse momento importante, brigando para sair do rebaixamento, esse resultado foi importante para o Vasco. O time do Vasco, se não abrir o olho, o cenário está feio, vamos acordar o time do Vasco. Foi um bom resultado, mas precisa de mais, precisa emplacar uma série de vitórias para sair dessa zona desconfortável. E o outro jogo dos Cariocas, que foi na quinta-feira, foi o melhor jogo da rodada. Flamengo Internacional no Maracanã. Foi um excelente jogo tecnicamente. Um campeonato que tem jogos muito fracos. Quando você vê um jogo mediano, você acha que foi um jogaço. É o que está acontecendo. Foi um jogo mediano, mas foi um jogo bem trabalhado pelos dois times. Parecia que o Internacional naqueles primeiros 15 minutos ia ganhar o jogo. Muita desenvoltura, o Chicão falhou e quase o Otávio abre o placar numa grande defesa de Felipe. Por dizer, Felipe voltando foi o melhor jogador do Flamengo nesse jogo, junto com o Paulinho. Paulinho que também tem sido desafio, como o Vasco tem o Fagner com a saída pela direita, o Paulinho com a sua velocidade, com a sua desenvoltura no jogo, está sendo um cara importante para o Flamengo. Mas esse jogo foi um retrato do campeonato em si, muito disputado, brigado, foi um jogo ali, na média. O Flamengo, depois dos 15 minutos, depois de ter tomado alguns sustos, foi para o jogo, forçou o jogo muito pela lateral direita, principalmente com o Léo Moura, Elias e o Paulinho. Esse trio ofensivo pelo lado direito tem surtido efeito. O Flamengo teve um desfalque de Carlos Eduardo, que estava naquele negócio do empresário dele, que o Flamengo quer devolver, tal, ninguém entendeu, passou mal, mas não foi para o jogo. Veio com o Luiz Antônio que segura e dá liberdade para Elias encostando exatamente em Paulinho e Hernani, e jogando ali com o Léo Moura. O Flamengo criou as melhores jogadas, teve chance com o Paulinho, e o Flamengo abriu o placar exatamente numa bela jogada de Paulinho pela direita. Ele dá o passe, o corta-luz de Elias, e Léo Moura bate de primeira no canto de Muriel, que quase conseguiu buscar a bola. E o Flamengo abriu, fez 1-0, foi para cima, forçou o jogo, porém o time do Internacional é perigoso, por isso que eu falo, era um jogo aberto, os dois times indo. O Flamengo está jogando com muita intensidade. Quando o Flamengo fez o segundo gol, o Flamengo fez uma bela partida, mas aí no meado ali do primeiro tempo, o Hernani fez o segundo gol do Flamengo, deu tranquilidade essa que acabou aos 36 minutos com um gol de Rafael Moura. Foi um desespero no segundo tempo. O time dos últimos 10 minutos só deu Internacional. O Flamengo sente a parte física, um problema do Flamengo, um defeito, morre fisicamente, e o time do Internacional foi para cima. Foi um jogo 2-1, belo jogo, foi bom. O Flamengo, com essa vitória, respirou na briga contra o rebaixamento e pulou 6 posições. Foi lá para a 7ª posição no campeonato, 8ª posição no campeonato. E aí, começou até a sonhar em Libertadores. É o que faz o jogo do Flamengo emendar uma sequência de vitórias. Mas esse foi o cenário da rodada dessa 27ª rodada.
uma rodada diferente, exatamente pela vitória dos que estão brigando contra o rebaixamento. Outro jogo de destaque aqui foi a vitória do Goiás. Goiás, como o Flamengo, conseguiu uma vitória e respirou. Outro resultado expressivo e que ninguém esperava foi a vitória do São Paulo na casa do Cruzeiro, o líder do campeonato. Uma vitória de 2-0, onde o time do São Paulo, principalmente capitaneado por Ganso, foi muito melhor do que o líder do campeonato. E é aquilo, São Paulo ganhou, Curitiba ganhou, Criciúma ganhou, Vasco ganhou e Ponte Preta ganhou. É a menor margem entre um time que está ali, vamos lá, a menor margem entre um time que está próximo da zona do G4 e da zona de rebaixamento. Só 5 pontos diferenciando. Campeonato esse muito disputado. Galera, depois vamos falar muito mais do Campeonato Brasileiro, vamos falar da 28ª rodada, vamos falar da rodada final de semana, mas no próximo bloco vamos trazer exatamente essas vitórias importantíssimas para o esporte brasileiro. Marcelo Melo, campeão lá em Xangai. Vamos falar do título de Bruno Schmidt e Pedro Solberg, no Mundial de Vôlei de Praia. E claro, vamos falar do título mundial do Brasil no vôlei masculino sub-23. Pessoal, daqui a 2 minutinhos estaremos de volta.